vocês. Essa semana a gente dará continuidade ao estudo da fisiologia do coração. Então, essa semana nós vamos tratar de tópicos bem importantes que fazem total associação ao sistema cardiovascular. Para isso, a prof precisa que vocês façam a leitura do texto das páginas 127 a 131. Caso necessário, façam anotações, façam comentários nos cadernos de vocês, façam os desenhos se acharem necessário, porque é uma forma de vocês estarem memorizando esses conceitos, certo? Pessoal, então, nós sabemos que o sistema cardiovascular vai mandar o sangue para o corpo inteiro. Mas de que forma que isso ocorre? Então, nós temos contrações e dilatações do músculo cardíaco, que é o que nós vamos chamar de ciclo cardíaco. Então, nós vamos ter dois fenômenos, podemos dizer assim. Nós vamos chamar de sístole, o movimento de contração do coração, então, quando ele contrai, e diástole, quando ele dilata, né? Então, durante uma diástole, as câmaras cardíacas, elas enchem-se de sangue. E na sístole, ele é impulsionado para as artérias, então ele vai gerar uma certa pressão, porque ele vai sair dos vasos, né? E isso também é chamado de pressão arterial. Então, quer dizer que a pressão arterial é controlada por um ciclo cardíaco. Vamos imaginar uma sístole que acontece nos átrios, vai seguir de uma diástole que acontece nos ventrículos. E isso pode ser o contrário. Quando acontece uma sístole nos ventrículos, vai acontecer em seguida uma diástole dos átrios. Então, obrigatoriamente, nós vamos ter pressão sanguínea dentro das artérias. E essa análise, ela é medida. Então, quando a gente está em repouso, a gente tem, em média, 72 vezes de batimentos por minuto. Mas em um adulto, né, saudável, uma pessoa normal, sem nenhuma doença. As crianças, esse batimento ele é maior, de 90 a 120 vezes. Se aumenta muito esse batimento, nós vamos chamar de taquicardia. Agora, se esse batimento é muito baixo, né, se não consegue sentir esse batimento, nós chamamos de bradicardia. Então, existe uma forma de corrigir quando esse batimento, ele acontece de forma errônea lá no nosso corpo. Então, é comum pessoas usarem marca-passo. Então, o marca-passo vai ser um dispositivo que vai gerar impulsos elétricos e automaticamente acertando as pulsações lá do organismo. Então, ele vai manter, né, tentar manter essas pulsações. Lá no livro de vocês, já tem essa parte descrita no texto, tá? Você pode fazer anotações, pode registrar, e aqui na imagem vocês conseguem observar os átrios, né, direito e esquerdo na parte superior, e os ventrículos, direito e esquerdo na parte inferior. Então, vamos lembrar, a sístole é a contração, e a diástole é a dilatação, né? O relaxamento dessas câmaras cardíacas. Quando a pessoa não tem esse controle da pulsação, pode ser usado um dispositivo também conhecido como marca-passo. Quando a gente vai trabalhar a pressão arterial, é muito comum medir quando a pessoa está em repouso, né? Então, acredito que todos vocês já fizeram essa medição alguma vez. Então, vamos entender um pouquinho mais essa medição. Ela pode ser verificada de acordo com o volume de sangue e a frequência cardíaca por minuto. Então, quando você coloca lá o aparelho e essa pressão mede 120 por 80 miligramas de mercúrio, quer dizer 12 por 8, né? Que é uma pressão normal, uma pressão considerada saudável lá para um organismo. Então, esse 120 corresponde a uma sístole ventricular. E esse 80 miligramas de mercúrio corresponde a uma diástole ventricular. Então, sempre vai ser o valor maior para as sístoles e o valor menor para as diástoles. Se as pessoas apresentarem valores maiores que 120 por 80, aí em 140 por 90, 150, então esses valores são considerados altíssimos e a pessoa pode ter pressão alta e a doença é hipertensão. Então, quando ela tem aumento dessa pressão, a gente consegue
associar através de uma alimentação adequada, diminuir o uso de sal, praticar atividades físicas e entre outros. Para entender como que acontece esse processo, a prof está fazendo uma comparação do sangue venoso e do sangue arterial. Então, o sangue arterial circula dos pulmões até o coração e vai para os tecidos do corpo. E o sangue venoso, do coração até os pulmões, num circuito contínuo. Então, os gases, eles são pobres em oxigênio e rico em dióxido de carbono quando se trata do sangue venoso. E o sangue arterial é o contrário, ele é rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono. Sangue venoso, geralmente, ele é vermelho bem escuro, e o sangue arterial, ele é um vermelho bem vivo, assim. A representação deles, quando a gente olha nos desenhos, o sangue venoso geralmente está pintado na cor azul. E quando a gente olha no desenho, o sangue arterial, ele está pintado na cor vermelha. Então, os vasos sanguíneos pelo qual circula sangue venoso é os capilares, e os vasos sanguíneos que circula sangue arterial é as veias. Por que a prof está falando disso? Porque nós vamos precisar entender o princípio de hematose pulmonar. Então, vamos diferenciar. O nosso corpo, ele realiza 2 tipos de circulação. A circulação pulmonar, que nós chamamos de pequena circulação, e a circulação sistêmica, que nós chamamos de grande circulação. Resumidamente, a circulação pulmonar, o sangue vai sair do pulmão, dos pulmões, né, com hematose pulmonar. O que quer dizer isso? O oxigênio vai passar para o sangue e o dióxido de carbono passa para os pulmões. Então, eu vou ter o sangue venoso a arterial, né? Ele vai ter essa troca. Já na circulação sistêmica, a distribuição de nutrientes de oxigênio é para todas as células do corpo. Então, o sangue passa de arterial para venoso, porque ele vai fazer essa distribuição. Então, essa hematose vai acontecer dentro dos alvéolos pulmonares, né? A gente já estudou o sistema respiratório, então, dentro do pulmão vai ter os alvéolos e é nesse lugar, nesse local que é feito essas trocas gasosas, que nós vamos chamar agora de hematose pulmonar. Então, o sangue pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, que é o sangue venoso, vai ser convertido dentro desses alvéolos para rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, que é o sangue arterial, certo? Aqui nós temos a fisiologia das 2 circulações. A prof colocou algumas legendas, vamos ver se vocês vão conseguir me entender. A circulação pulmonar, né? Vamos imaginar o coração aqui e aqui o recebimento no pulmão. Então, a circulação pulmonar, ela vai fazer um percurso. O sangue vai sair do ventrículo direito, então a letra P aqui, ele sai do ventrículo direito e vai para os pulmões. Mas se ele sai do ventrículo e vai para o pulmão, ele passou por onde? Pela artéria pulmonar. Então, ele saiu, fez esse percurso através da artéria pulmonar. Obrigatoriamente, para fazer a volta, ele vai vir pelo átrio esquerdo. E quando ele vem pelo átrio esquerdo, ele faz esse processo através das veias pulmonares, porque ele já sofreu essa hematose. Então, ele vai fazer esse caminho aqui, esse percurso. Já na circulação sistêmica, vamos imaginar que esse coração vai mandar sangue para o corpo inteiro. Então, na circulação sistêmica, o sangue sai do ventrículo esquerdo, tá? Então, é S1 aqui, ó, ventrículo esquerdo, e vai para todo o organismo. Ele vai para o corpo inteiro. Então, ó, ele sai do ventrículo esquerdo e vai para o corpo inteiro. Mas por onde que ele vai? Qual que é o caminho? Pela artéria aorta. Então, tá aqui, ó, circulação sistêmica número 3. Ele vai pela artéria aorta. E de seus ramos e dos diversos órgãos até o átrio direito. Então, lá no átrio direito, vai ser distribuído para todos os órgãos através da veia cava. Então, a veia cava vai fazer esse processo final para distribuição no corpo. Gente, a prof sabe que é um caminho bem complicadinho para entender, mas o livro de vocês, ele marca por etapas, tá? Vocês podem retomar e assistir o vídeo quantas vezes acharem necessário. Aqui a prof tem um esqueminha do livro que resume o percurso do sangue venoso e resume o percurso do sangue arterial.
Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a circulação. Acessem o canal para identificação do formulário, façam anotações, façam registros, façam desenhos se necessário e tenham ótimos estudos. A prof está à disposição para dúvidas e até a próxima aula.